Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e para você que é inscrito, curta esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus contatos nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, né? E para você que está visitando pela primeira vez o canal, eu te peço que se inscreva para que você possa receber as notificações quando houver vídeos novos aqui no canal. E também eu quero te dizer que este conteúdo é um tesouro da parte do Eterno para as nossas vidas. Hoje eu vou dar continuidade à letra Vav. Lembram que eu fiz no outro vídeo explicando sobre a letra Vav, a letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. E hoje eu vou falar dessa letra nos versículos do Salmo 119, Tehillim 119. Francisco, o que é Tehillim? Tehillim significa salmos, né? Orações. Então, isso em hebraico, tá, gente? Então, eu vou ler o trecho do capítulo 41 ao 48. Não, desculpa, gente. Do versículo 41 ao 48 do Salmo 119. Depois eu vou dar continuidade a essa mesma letra, Vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico, em Mishlei, que é no livro de Provérbios, capítulo 31, ok? Hoje não tá dando para eu mostrar para vocês como essa letra, mas eu vou deixar aí, aliás, vocês podem voltar ao vídeo anterior e verificar a letra. Vocês podem fazer também, sabe como? Vocês podem visualizar essa letra, gravá-la mentalmente ou então... E depois vocês podem ir treinando em casa. Pega um caderno, né? E vai treinando, vai desenhando essa letra. É assim que a gente aprende o hebraico, desenhando essas letras, sabe? Por várias vezes eu demorei muito e ainda hoje eu treino porque nem sempre sai exatamente como elas estão lá, entendeu? Então vocês podem pegar vocês podem parar o vídeo e ver a letra, como é feita, como é o desenho dela, como é o desenho, né? E treinando, como a gente treinava antigamente, quando a gente começou a estudar, a caligrafia. Lembram que as nossas mães ficavam insistindo, ou os nossos pais, não sei com quem você aprendeu, com quem você foi alfabetizado, mas eu lembro que a minha mãe, ela insistia muito que eu tivesse uma letra muito bem legível, né? Uma letra legível, então... ela insistia muito para que eu fizesse a caligrafia, né? Depois eu fiz isso com meus filhos, embora eles não são muito fã, né? Ninguém é, porque ficar todo o tempo desenhando aquela letra várias vezes até sair perfeita, né? Enfim, a gente tem outras coisas às vezes que a gente gosta quando criança de fazer, ao invés de ficar só, né, desenhando as letras. Mas enfim, é sempre muito bom. E essas letras, as letras hebraicas, tanto as letras hebraicas quanto as gregas, é um treino. Então, eu aconselho, se você quer aprender o hebraico, desenhe essas letras, tá? Desenha, pinta, faz. Lembra um pouco de como você, quando você era criança, que tinha que aprender a desenhar, a fazer a caligrafia. Mas hoje, faça com mais motivação, digamos assim, diga, eu vou aprender uma letra, um alfabeto Kadosh. O que é um alfabeto Kadosh, Francisco? É um alfabeto que ele é sagrado, ele é santo. Por quê? Porque é o idioma que, segundo as narrativas, né, foi dessa maneira que Deus também se expressou, né, com a humanidade, com o povo de Israel. E os textos, esses textos que nós estudamos, eles são escritos em hebraico. Então, quando você lê no idioma original os textos, você tem uma outra compreensão. Por quê?
porque é um outro modo de viver, é uma outra cultura, é uma linguagem diferente, é uma sociedade diferente, tá? Então, os lugares, a geografia é diferente, a história acontece num período determinado, então tem todo um contexto por trás, tá? Que fala sobre economia, sobre política, sobre sobrevivência e também religião, né? É um texto religioso, tá? Então, é uma narrativa assim, você tem que ler a Bíblia como literatura, é uma literatura, mas é uma literatura religiosa também, tá? Então, e honestamente, eu falo assim, quando a gente lê os textos sem olhar para a vida de ninguém, sem fazer comparações, sem olhar para os sacerdotes ou para, né? Eu estou dizendo dos dias de hoje, você consegue compreender melhor esses textos. Porque esses textos, na verdade, essas personagens que são muito alguns são virtuosos, outros eles se transformam, vão se transformando, né? Há um processo de transformação que Deus faz na vida dessas pessoas, dessas personagens, e outros que cometem erros assim gravíssimos e que essas coisas que não são tão legais, não é para que a gente dê continuidade a elas, mas é para nós olharmos como uma janela e dizer, bom, isso aqui não é legal para fazer, para continuar. Então, nós como humanidade devemos banir certas coisas que existem, que alguns personagens vivem, né? Então, nós devemos banir da nossa geração, da nossa vida, algumas situações que acontecem nas narrativas. Por exemplo, como xenofobia, etnofobia, lutas de classes, enfim, e olhar mais as coisas como elas podem ser melhoradas, né? Então é isso, tá, gente? Então eu vou ler para vocês Tehillim 119, Salmo 119, versículo 41 a 48, que ao lado, em algumas bíblias, tem as letras hebraicas, né? No caso aqui, eu vou ler a Bíblia judaica completa, não vou ler a Bíblia de Jerusalém hoje, mas eu vou ler a Bíblia judaica completa, que é do David Stern, tá bom? Mas se você tiver uma outra Bíblia, aí, por exemplo, se tiver a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém contém essas letras também, tá bom? E em outras Bíblias possivelmente devem existir. Eu não conheço outras, tá? Uma outra coisa também, você pode ler esse salmo também no hebraico, se você sabe o hebraico. Também existem livros de salmo, do próprio livro de salmo, de outras, acho que da Sefer, né, editora Sefer, que você também pode ler diretamente no hebraico, e essas letras estão lá, tá bom? Então vamos lá, diz assim, venha a mim tua graça, Adonai, ou seja, venha a mim a tua graça, Senhor, né? E tua salvação, como prometeste. Então terei uma resposta para aqueles que me insultam, pois confio em tua palavra. Não retires completamente meu poder de falar a verdade, porque minha esperança está em teus mandamentos. O que são mandamentos, gente? Olha, para você também que é judeu, mas não é praticante, e vem aqui no meu canal, os mandamentos você sabe que são as mitvot, os preceitos da lei do Eterno, né? Que são 613 para você que é judeu, 613 mandamentos, e para nós que somos cristãos, somos os gentios, são sintetizado em 10 mandamentos, né? Então é isso, tá, gente? Porque a minha esperança está em teus mandamentos, nos teus preceitos, na tua lei, né, nas tuas normas.
Guardarei tua Torá. O que é Torá, gente? Para você que está chegando aqui, Torá refere-se aos 5 primeiros livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, tá? Que foram revelados, é inspirado por Deus esses livros e revelados a Moisés, tá bom? Foi revelado a Moisés. Então, Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ou como a gente chama em grego, o Pentateuco, tá? Então é isso. Guardarei tua Torá para sempre. Ah, uma outra questão também. Torá significa instrução, tá? É instrução. Então Deus instrui o seu povo a cumprir as suas leis, o seu mandamento, tá? Tem ordem nas coisas de Deus, gente, tá? Então, guardarei a tua Torá para sempre, os teus mandamentos para sempre, a tua instrução para sempre, para todo o sempre. Irei a qualquer lugar que eu queira, porque tenho buscado os teus preceitos, os teus mandamentos. Falarei de tuas instruções, até mesmo aos reis, sem ficar envergonhado. Eu me deleitarei em tuas mitvot, as quais tenho amado. Levantarei minhas mãos para as tuas mitvot, que eu amo, e meditarei em tuas leis. Então, o que significa isso, gente? Vocês percebem que aqui em 45, no versículo 45, ele diz: irei a qualquer lugar que eu queira, porque tenho buscado os teus mandamentos. Ou seja, eu tenho, além de ter meditado, ter estudado esses mandamentos, seja os 613, ou seja, os 10 mandamentos, ele diz assim, ele tem buscado, tem se instruído e tem praticado, tá? Aqui, falarei de tuas instruções, desses mandamentos, até aos reis. O que significa os reis? Os reis, gente, é todo esse povo que comanda a terra, são os governantes, tá? Não importa se é a rainha, se é o ministro, se é o presidente, se é um parlamentar, não interessa quem esteja governando. Ele vai falar das instruções de Deus para essas pessoas, se elas não tiverem cumprindo também, porque quando um governante não cumpre os mandamentos de Deus, as suas mitvot, a sua lei, o povo sofre, o lugar onde ele vive sofre, entendeu? Então, porque torna-se coisas injustas são feitas, sabe? Então é isso, falarei de tuas instruções até mesmo para os reis, porque tem muitos governantes que nem sabem quem é Deus, nem sabem o que ele realmente quer para o seu povo, né? O povo de Deus, né? E eles nem imaginam que eles só governam porque eles recebem, porque eles têm, como é que se fala, meu Deus? Lá que Jesus fala a Pilatos, se não tiver, se do alto não chegar algo, eles não podem nem governar, seja para o bem ou seja para o mal, gente, tá? Né? Nenhuma autoridade se levanta se Deus não tiver, se Deus não permitir, seja para o bem, seja para o mal, tá? Então, existe uma responsabilidade muito grande para nós aqui, quando a gente vai decidir em relação aos nossos governantes, tá bom? Então, aqui, ó, falarei de tuas instruções até mesmo aos reis. Os reis, como eu já falei, são os nossos governantes, isso no universo inteiro, no planeta Terra, seja a Rainha Elizabeth, seja Monsieur Macron, seja quem está atualmente aqui no nosso país, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Se ele tiver errado, nós temos esse direito de falar sim para ele algumas coisas sobre as instruções de Deus. Eu desejo muito que os próximos também possam ouvir
essas instruções de Deus, tá? Eu falei no nome do Jair Messias Bolsonaro porque ele é o atual presidente do nosso país, tá bom? Então, nós devemos sim falar para ele sobre as instruções de Deus, tá? E sem ficarmos envergonhados. Nós não precisamos ficar envergonhados para falar das coisas de Deus para ele, não, gente, tá? Isso é o que diz aqui a palavra de Deus, tá bom? Não sou eu, a Francisca, que tá tirando da cabeça e tá falando, tá? E aí no versículo 47 diz assim: eu me deleitarei em tuas mitzvot, em teus mandamentos, as quais tenho amado. O que significa se deleitar? É sentir prazer em cumprir, em aprender e praticar os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Quando você ama, você faz aquilo por prazer, com prazer, em prazer, entendeu? Quando você não ama, você vai resmungando, você liga o automático, enfim, você dá um monte de desculpa para não fazer às vezes aquilo também. Mas por que eu tenho que cumprir a lei de Deus? Por que eu vou ser assim? Ai, é muito chato. Ai, eu vou virar carola, eu vou virar crentes, vou virar um monte de coisa dão desculpas para não cumprirem, para a gente não cumprir a lei de Deus, né? Que é justamente as questões da justiça, do amor, principalmente da justiça. Às vezes eu digo, não precisa nem sorrir para mim, mas cumpre a justiça, faz a coisa que é correta. Eu procuro fazer, gente. Eu tento, né? Eu sempre peço ao Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, para que ele venha me orientar quando eu estou saindo dos seus caminhos, saindo das suas leis, saindo das suas mitzvot. Então, quando eu estou aqui com vocês, por exemplo, e lendo a palavra de Deus, eu também estou aprendendo. Então, eu me deleitarei em tuas mitzvot, em teus mandamentos, nas tuas leis, nos teus preceitos, as quais tenho amado. Por quê? Quando você gosta de receber a instrução de Deus, você já começa a limpar o teu caminho. Quer abrir teu caminho? Começa a praticar as coisas que Deus te instrui. Esse é o melhor para abrir teu caminho. E aí depois, se você quiser tomar banho lá não sei das quantas, se quiser, você pode. Mas o principal não é o banho, não é essas coisas todas que vêm de acessórios, não. Mas se você cumpre realmente a lei de Deus, tá? Que é questão da justiça, ajudar as viúvas, o órfão e o estrangeiro. Por que esses três arquétipos na história de Israel? Por quê? Viúva, toda mulher vai um dia passar. Não adianta, gente. Todos nós um dia vamos morrer, enfim, tem todo esse lado aí, tá? Então, em algum momento da vida você vai ficar. Uma família vai ter uma viúva. E aí o que acontece? Você vai ter que ajudar, seja você filho, seja você vizinho, enfim, o país, o Estado tem que ser justo para que essas pessoas sejam amparadas. Um órfão, do mesmo jeito. Um estrangeiro. Por que um estrangeiro? Porque a gente vai ser sempre estrangeiro em algum lugar. E nós somos estrangeiros aqui nessa terra. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria é celeste, né? Então, a gente vive neste mundo, mas nós não somos deste mundo, tá? E, por exemplo, quando você vai viajar, você é brasileira, ou brasiliano, ou brasiliana, ou brasileiro, ou brasileira, você vai para uma terra estrangeira, você vai para a Inglaterra, por exemplo, você se torna estrangeiro lá. E aí você fica sob a lei daquele lugar. Então, se não houver justiça, como que você vai ser amparado, né? Ou então você está na Alemanha, você está sob a lei da Alemanha. E se não tiver uma justiça para os estrangeiros, né? Se a lei for opressora e tudo mais, como que você vai estar amparado, né? Assim como um estrangeiro aqui no Brasil. Se não tiver políticas públicas boas também justas para os estrangeiros aqui, então, né? Como que vai ser? Todos nós, em algum momento das nossas vidas,
somos estrangeiros, e por isso que a gente tem que falar das instruções de Deus para esses governantes, que aqui tá como os reis, né? Mas são os governantes dos lugares na terra, tá bom? No versículo 48, diz assim: levantarei as minhas mãos para as tuas mitzvot, que são os teus mandamentos, as tuas instruções, o teu, né? Enfim, eu tenho que levantar minhas mãos, né? E para recebê-las. E aí ele diz assim: levantarei minhas mãos para as tuas mitzvot, que eu amo, e meditarei em tuas leis. O meditar aqui, gente, é você meditar e praticar, tá bom? Você medita a lei de Deus. Por exemplo, a primeira lei lá, ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, o Senhor teu Deus é único. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que significa isso, Francisca? Amar a Deus, gente, é também amar o próximo. Porque como que você diz que você ama a Deus e não ama o seu próximo que você vê? E como que você vai amar a Deus que você não vê? Não, mas eu vi, Deus entrou ali e tal. Mentira, gente. Me desculpem, mas não é isso que o texto fala. O texto, as narrativas bíblicas falam sempre que a gente conhece a Deus por meio do outro irmão, do outro humano, que é por onde ele se manifesta, né? No cristianismo, a gente vê a Deus por meio de quem? Das práticas de Jesus Cristo. Por isso que a gente tem, ele é o nosso parâmetro humano para seguirmos as leis do Eterno, as leis de Deus, tá? Então não adianta eu dizer assim, olha, eu acredito em Deus, eu amo a Deus, mas aí eu vou lá e vejo um mendigo, vejo alguém assim, né, assim que não é tão privilegiado quanto eu, e eu menosprezo, eu faço, enfim, faço umas coisinhas que não, vocês sabem o que é colocado aí na mídia, o que fazem com pessoas, as classes minoritárias, né? Ou por questões de cor, por questões de raça, por questões de gênero, enfim, né? Então tem todo esse lado. Isso não quer dizer que você vai aceitar tudo, né? Não é assim. Não é bem assim. Não é para você aceitar tudo, tá? Se a pessoa for do mal, então você se afasta dela e ponto final, né? Se ela não quer cumprir as coisas de Deus, você se afasta, né? Mas Jesus andou com todos, andou, é verdade, mas ele só disse para Deus Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz, porque se ele soubesse eles não fariam. Quando a gente sabe quando a gente conhece os mandamentos, dificilmente a gente percebe que está errado, a gente pede perdão para Deus, pede perdão às vezes se a gente está errando com um coleguinha, a gente pede perdão, né? Se ele quiser perdoar bem, se não quiser também, você já pediu para Deus e acabou. E aí você se afasta da pessoa porque sabe que ela é do mal. Então pronto, acabou. Você não precisa sentar juntamente com os perversos. É simples assim. Então a lei de Deus ela é muito, muito racional, ela é muito justa, gente, tá? Tanto para um lado quanto para o outro, tá bom? Então é isso. Aqui eu vou ler mais uma vez agora corrido, tá? Olha, venha a mim a tua graça, Senhor, e tua salvação como prometeste. Então terei uma resposta para aqueles que me insultam, pois confio em tua palavra. Não retires completamente meu poder de falar a verdade, porque minha esperança está em teus mandamentos. Guardarei tua Torá para sempre, para todo o sempre. Irei a qualquer lugar em que eu queira, porque tenho buscado teus preceitos. Falarei de tuas instruções até mesmo aos reis, sem ficar envergonhado. Eu me deleitarei em tuas mitzvot, as quais
tenho amado? Levantarei minhas mãos para as tuas mitzvotes, e que eu amo, e meditarei em tuas leis. Percebam aqui também no versículo 43, que ele diz assim: não retires completamente meu poder de falar a verdade, né? Porque às vezes você está falando as coisas de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, né? Como diz Esther, a Torá é Emet, Emet é a Torá, ou seja, a Torá é a verdade da palavra de Deus. Então, às vezes você vai falar sobre a palavra de Deus e vai ter gente que não vai gostar. Vai dizer: por que tu não te calas? Né? Por que tu não te calas, Francisca? Você tá falando demais. Você já lá no outro vídeo você falou sobre a questão de gênero lá de A a Z, digamos assim, o alfabeto inteiro. Você questionou não, você foi pedir para as mães orarem pelos filhos, aquela coisa toda. Se elas não quiserem orar, elas não oram. Né? Pedir para colocar os seus filhos na presença de Deus, né? Isso incomoda muita gente. Não pensa que incomoda, sabe? Incomoda, porque a gente vai alertar, olha, você, veja bem, tem esse outro lado aqui, assim, a pessoa não quer. E quem tá no meio, quem tá já nesse caminho, eles querem dizer que você é preconceituoso, que você é homofóbico, que você é heterofóbico, que você é tudo fóbico, tá? Mas, e você tem que se calar, porque tu não te calas, né? Tem muitos aí que devem estar dizendo: ah, mas por que tu não te calas, né? Entendeu? Porque você está falando sobre essas questões aí, tem que falar de Bíblia, é só coisas metafísicas. A Bíblia é metafísica, é espírito, é aquela coisa toda. Gente, a Bíblia, ela fala sobre as questões humanas, de procedência humana, porém tem uma orientação, sim, que de Deus. Ela é, como eu falei para vocês, ela foi inspirada por Deus, tá? Então, é isso. Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente, na Bíblia, na minha Bíblia aqui, deixa eu parar aqui. Achei, Mishlei 31. Então, vamos lá. Mishlei 31, que é o livro de Provérbios, o livro das alegorias. Olha, no versículo 15, né? Aqui mostra a letra Vav, né? E o versículo de número 15 de Provérbios 31. Mishlei 31, o livro das alegorias, como é conhecido, o livro de Provérbios, versículo 15. O que diz aqui? Ainda está escuro quando ela se levanta para dar comida à sua casa e ordem às jovens que a servem. Do que está falando aqui? É da mulher, ou seja, daquela pessoa, isso pode ser homem também, tá, gente? Que é justamente aquela mulher virtuosa, que chamam que tem virtude, é a mulher que cumpre os preceitos de Deus, isso seja para homem, seja para mulher, tá bom? Então é isso. É a profecia a qual a sua mãe o disciplinou, entendeu? Então, é isso, tá? Na letra Vav diz: ainda está escuro quando ela se levanta para dar comida à sua casa e ordem às jovens que a servem, né? Quantas mulheres no mundo, né, estão, né, levantam de madrugada, às vezes para orar, às vezes para fazer a alimentação da sua família, tá? E a alimentação aqui também, gente, dar comida, não é somente a matéria, sabe? A comida em si, de fazer alquimia na cozinha, de misturar os elementos, a comida, né? Os ingredientes da alimentação que vai alimentar o corpo. Não, mas também é o alimento da alma, que é o quê? Nada mais é do que a palavra de Deus também. Olha, eu vou falar uma coisa agora para vocês.
Se eu falar assim, se eu for falar com meus filhos, com meu marido a respeito das coisas de Deus, eles não ouvem. Eles não ouvem. Eu vou fazendo as coisas e enfim, né? Eles não ouvem. Mas eu vou gravando aqui, eu sei que depois eu fico sabendo que eles ouviram alguma coisa, observaram outra coisa. Por que que eu sei? Porque quando a gente conversa em algumas coisas, de repente diz, mas você pensa assim, assim, assim. Eu digo, mas peraí, mas eu não falei sobre isso aqui, cara a cara. Como é que eles sabem que eu falei sobre isso? Porque possivelmente devem estar ouvindo meus vídeos. Então, o que acontece? E a palavra de Deus diz assim, que a gente tem que falar para os nossos filhos, ficar falando sobre a palavra de Deus, seja na nossa casa, seja em qualquer lugar, tá? Eu posso até não falar assim, como eu falei para vocês, que eles vão, aquela questão, por que não ter calas? Então, eu me calo ali naquele momento, mas eu tô aqui, né? Gravando e falando. Uma hora ouve, entendeu? É isso, gente. Sabe? A gente tem que insistir sim em falar sobre coisas de Deus, sobre o que é bom, sobre o que é bonito. E se tiver alguma coisa errada em relação até para os ex, é para a gente falar das coisas de Deus, tá? E se você está num processo ainda de conversão a essa palavra de Deus, eu estou falando de conversão à palavra de Deus, gente, ao que é bom, a ética de Deus, a prática cristã, a prática judaica, a prática das coisas de Deus, sabe? Que não tem nada a ver com religião. Eu não estou falando aqui sobre religião. Eu estou falando sobre Deus, o Criador de tudo, de todos nós. Desculpa. Que ele não colocou placa em igreja nenhuma. Mas ele tem os seus filhos espalhados pelo mundo em diversos segmentos religiosos, em diversos lugares. Tá? Eu estou falando da prática da lei de Deus, que é uma lei universal, tá? Você acreditando ou não, ela está agindo na tua vida, ela está agindo na minha vida, ela está agindo na vida de muita gente. O que acontece é que muitos estão ainda dispersos, muitos ainda estão dormindo, por isso que lá nas narrativas diz, desperta tu que dormes, né? Então, é isso, eu procuro estar aqui a serviço dessa palavra, eu não estou a serviço de nenhuma igreja, tá? Embora eu tenha aprendido, sim, eu fiz teologia com um segmento de uma igreja, que no caso eu fiz eu fiz minha teologia, eu estudei teologia na PUC de São Paulo, que é uma universidade, uma pontifícia, né? Uma pontifícia universidade católica. Porém, eu não fiquei apenas com aquilo que eu ouvia na sala de aula dos professores. Meus professores, a maioria, 99% deles eram padres. E cada um tinha o seu segmento, gente, tá? Cada um tinha o seu segmento. Não era uma coisa unânime, tá bom? E também tive professores leigos, que também tinham seu segmento, tá? Então, o que acontece? Quando você vai estudar teologia, o texto é o mesmo, para todo mundo, seja padre, seja pastor, seja pessoal que é adepto do candomblé, mas ele quer fazer a teologia católica cristã, ele vai se deparar com os mesmos textos. Qual foi o texto que você estudou, Francisca? Bom, eu estudei o Novo Testamento e a versão grega dele, né? A gente aprende o grego, a gente aprende o hebraico, só que depois você tem que praticar, porque depois você esquece também. Se você não praticar, você esquece. Por isso que eu venho aqui e mostro essas letras hebraicas para vocês, que é uma forma também de eu estar na ativa e lembrando delas, né? E então, tem o texto hebraico, da Bíblia hebraica, que é a Stuttgartensia. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tenho, mas eu não lembro, não sei onde está agora, no meio dos meus livros, como vocês já conhecem, né, o meu espaço.
Tem tem o Novo Testamento, que ele é em grego também, tá? Ele é feito pela Nestlé Aland, todo mundo conhece, e quem traduz esses textos para o português utiliza sempre desses textos, por eles serem bem confiáveis, né? E tem todos os manuscritos, enfim, tem toda as explicações, nota de rodapé, tudo em grego, tá, gente? Então, é isso, tá? Eu aprendi numa escola, numa universidade católica, mas eu não me defino apenas com o que eu aprendi lá. Eu fui buscar outros conhecimentos com os rabinos, fui buscar de várias formas. Aqui, a gente utiliza também a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, tá? Que é da Deutsche Bibelgesellschaft, que é da... Ela é da Alemanha, tá? Então... E os rabinos de Jerusalém utilizam essa Bíblia também, tá bom? Hebraica. Então, quer dizer, quando você está no mundo da pesquisa, não importa a placa da igreja, tá? A gente vai atrás dos textos, a gente vai buscar os textos, seja eles quais forem, e a gente vai buscá-los nos lugares mais longínquos, pode ter certeza, tá? Que a gente vai atrás desses manuscritos em diversos lugares. E isso é uma coisa que todo mundo que está na pesquisa faz isso, tá bom? Então, isso não quer dizer que a gente seja melhor ou menos do que qualquer outra pessoa, não, tá? As pessoas que estão mais com as traduções e tudo mais, isso não quer dizer nada, tá? O que a gente quer dizer é o seguinte, que a gente pesquisa, que vai buscar conhecimento, traz aqui para vocês. E assim como vocês também têm as suas práticas aí de oração, de devoção, isso é muito importante porque uma coisa não anda longe da outra não, tá? Assim como um acadêmico sabe muito da gramática, da linguagem, de tudo isso aí, mas uma coisa pode ter certeza, eles também precisam de muita oração para que o Espírito Santo esteja com eles, tá? Porque uma coisa é você ter um conhecimento técnico. O conhecimento técnico muita gente tem, mas também tem que ter aquele outro conhecimento que é a questão da oração, de se apegar realmente a Deus e acreditar. Não deixar que o conhecimento gramatical faça uma cauterização na tua mente e você acha que tudo é só razão, só lógica, e não é, tá? Pra gente alcançar também as coisas de Deus, a gente tem que ter equilíbrio entre o estudo, porque estudo também é oração, estudo e oração, tá? Eu acredito muito nisso. E quando eu não tenho forças para orar, eu sempre peço para alguém orar por mim, assim no sentido, olha, fulano, eu tô sem força. Às vezes tem batalhas que a gente tem que enfrentar e a gente sabe. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Que Paulo mesmo disse, e Jesus também fala que a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas humanas, mas sim é uma luta espiritual. E pode ter certeza, a gente tem essas lutas, esses embates quase que todos os dias. Às vezes, quando abre-se os olhos da gente, Deus abre, né, desterra, né, algumas coisas ocultas que estão na nossa casa, que estão até dentro da gente mesmo. Então, a gente luta para que Ele nos limpe, né, dessas coisas. Então, a gente vai precisar, sim, da oração daquela senhorinha que está lá, que talvez nunca saiba o que significa um verbo hebraico, né? Nenhuma letra... um Aleph, ou um Bet, ou um Gimel, ela não vai saber. Ou então, alguém que lê o Novo Testamento, uma senhorinha que está lá orando o Pai Nosso, ou fazendo o terço, ela não vai saber o que significa um alfa, ou um ômicron, ou sabe, mas o que ela sabe é que ela se conecta com Deus por meio da oração, né? Por meio do tercinho que ela faz, do rosário que ela faz, das horas marianas,
sabe? Do Pai Nosso, do Credo, da Ave Maria, do Salve Rainha. Eu não sei, ou se você é pentecostal, se você é crente, você tem as suas orações lá. Enfim, a gente precisa tanto do estudo quanto da oração, sim. E orar uns pelos outros. Agora eu tenho uma outra questão. Orar uns pelos outros, eu não entro nessa de dizer assim para Deus, Senhor, muda a vida da fulana. Eu não peço. Mas eu digo, Senhor, aqui tem essa pessoa aqui. Cuida dela, ora, observa lá, ela não tá passando bem, não tá legal, ela tá com problema financeiro, ela tá com problema de repente no casamento, tá com filho nas drogas, tá com filho que não sabe o que ele quer da vida em relação ao seu gênero, né? Tá sentindo uma pressão, essas coisas todas. Então você entrega para Deus, Ele é que vai te dar o melhor caminho. Não é para você dizer, Senhor, cura meu filho de não sei o que, cura. Não é isso, tá? Mas a gente apresenta. Então, cura meu marido, enfim, ou me cura. Agora, você pode pedir para você sim. Senhor, se tiver alguma coisa oculta dentro de mim, se eu sou uma pessoa perversa, se eu sou uma pessoa injusta, se eu sou uma pessoa invejosa, se eu sou uma pessoa maledicente, se eu sou uma pessoa que gosta de falar palavrão, se eu sou, sabe, essas coisas assim, tira de mim, Senhor, me limpa, sabe? Aí sim você pede para você, mas em relação aos outros, só apresente a pessoa para Deus, que Ele é quem sabe, Ele é o Pai, Ele é o Criador de tudo, Ele sabe como agir, né, na vida daquela pessoa e transformar a vida dela. Agora tem uma outra coisa que eu quero dividir com vocês. Eu encontrei uma oração já faz muitos anos. Eu estava em Manaus quando eu ouvi essa oração. E agora ela retornou para as minhas mãos novamente, tá? Eu não sei quem é o autor, tá? Eu acho que é desconhecido, mas é uma oração muito forte. Se você confiar, vamos orar e eu vou ler ela para vocês, tá? E sempre que vocês se sentirem assim, perseguidos, se vocês sentirem alguma coisa que não tá legal para vocês, vocês utilizam ela, né? Copiem ou enfim, tá? Eu vou ler para vocês. Ela é contra ataques malignos, tá? Às vezes você de repente pode estar aí tendo um embate espiritual, né? Uma luta espiritual, que você sabe que é espiritual, que não é algo assim, é utilizado por meio de pessoas, mas você sabe que não é a pessoa em si, mas ela tá sobre o poder de ataques malignos. Então, para que você se proteja e proteja a sua família também. É uma oração para eliminar qualquer tipo de ataque maligno, tá? Do maligno. Então é assim, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai celestial, de acordo com a tua divina boa vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por obra e graça do Espírito Santo, e com o apoio de São Miguel Arcanjo, eu rompo, esmago, corto, destroço, dissolvo e destruo toda maldição, feitiço, orações psíquicas e ataque que tenham posto, feito ou enviado para mim ou qualquer membro de minha família. Gente, tô lendo aqui. De novo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai celestial, de acordo com a tua divina boa vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por obra e graça do Espírito Santo, e com apoio de São Miguel Arcanjo, eu rompo, esmago, corto, destroço, dissolvo e destruo toda maldição, feitiço, oração psíquica e ataque que tenham posto, feito ou enviado para mim ou para qualquer membro da minha família,
por qualquer pessoa, lugar, coisa, bruxo, que tenham origem no ocultismo, ou que tenham origem psíquica, ou em qualquer outra entidade, ou entidade ou identidade. Eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja, de acordo com a tua divina boa vontade. Meu Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por obra e graça do Divino Espírito Santo e com apoio de São Miguel Arcanjo, eu rompo, esmago, corto, destroço, dissolvo e destruo todo ataque satânico, ataque de um bruxo druida, ataque de um bruxo wicca, ataques de um bruxo cabalá, ataques de um mago, ataques de xamãs, ataques de um feiticeiro, ataques de feitiçarias, ataques de bruxarias, ataques de santerias, ataques de voodoo, ataques de magias, ataques demoníacos, ataques luciferianos, ataques psíquicos, ataques telepáticos, ataque mental, ataque por versão remota, ataque por controle mental, ataque radiônico, ataque exoriano, ataques de onda Tesla, ataques com sinal de morte, ataques com sinal de enfermidades, ataques de onda escalar, ataques de micro-ondas, ataques de onda laser, ataques magnéticos, ataques de infravermelho, ataques de radiofrequência, ataques de baixas frequências, ataques epsônicos, ataque magnético, ataques acústicos, ataques por orações psíquicas e todos os outros tipos de ataques que eu não sei o nome, que tenham colocado sobre mim ou sobre qualquer membro da minha família, que tenham vindo de toda pessoa, lugar, coisa, bruxo, ou que tenham origem no ocultismo, ou que tenham a origem psíquica de um satanista, de um bruxo druida, um bruxo wicca, bruxo satanista, mago, xamã, algum praticante de bruxaria, de santerias, praticantes de feitiçarias, de um ou de uma operador, operadora de versão remota, operadora de mesa radiônica ou de radiônico, operador radiônico, operador psicotrônico, grupos de pretos velhos e por aí vai. Grupos de bruxa, grupos reunidos em baixos de pinho, grupos satanistas e todos os grupos que eu não sei o nome, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja. Pai Celestial, de acordo com a tua divina boa vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por obra e graça do Divino Espírito Santo e apoio de São Miguel Arcanjo. Eu desamarro, quebro, corto e destroço todas as correntes, dardos, setas malignas e tudo de mal que enviaram para mim e para algum dos membros da minha família desses ataques. Em nome de Jesus Cristo, eu fecho todas as portas que foram abertas para esses seres. Retiro todo o controle ou motivo legal que eles tenham sobre mim e corto-os para soltar a mim e a todos os membros de minha família e de todas as pessoas e de todas as suas intenções malignas. Eu peço em nome de Jesus Cristo, assim seja. E peço também para todos que estão vindo aqui neste canal, ouvindo esta oração. Pai Celestial, de acordo com a tua divina boa vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por obra e graça do Divino Espírito Santo, com apoio de São Miguel Arcanjo, eu ordeno que tudo de mal que mandaram para mim e todos esses ataques que enviaram para mim e para qualquer membro de minha família, que cessem agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai Celestial, te peço, envia essas coisas e esses ataques de regresso de onde vieram. E, por favor, diga aos que me enviaram que se arrependam. Se há alguma entidade ou facção astral ou cascão, búzios, ovoides, miasmas, que tenham se aderido e criado
proliferado no corpo astral, espiritual, mental, emocional e físico. Pai Celestial, de acordo com a tua divina boa vontade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por obra e graça do Divino Espírito Santo e com apoio de São Miguel Arcanjo, eu ordeno que seja aniquilado agora, nesse instante. Que desaloje de imediato qualquer parte de mim e de meu membro familiar, qualquer coisa que tenha vindo desses ataques. Eu ordeno agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façam esta oração, se vocês sentirem vontade, para vocês, para os seus familiares, tá? Essa é uma oração que eu aprendi já há muitos anos e eu senti agora a necessidade de transmiti-la para vocês, tá bom? Então, peçam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus disse que todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que bate a porta do Pai, a porta se abre. E eu creio muito nisso, tá? Então, fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus. Tchau, tchau.